É com grande alegria que estamos aqui para o terceiro e último capítulo da minissérie sobre as profecias do Antigo Testamento cumpridas no Senhor Jesus. Eu sou Cândida Borba e esse é o canal A Bíblia Diz, o canal da Bíblia Aberta, onde nós lemos palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo da Bíblia. E hoje eu pedi a ajuda do meu marido, Alexandre Correa. Isso aí, não esquece de dar o teu like e compartilhar o vídeo. E tendo dúvida, vai ali nos comentários e coloca a tua dúvida que certamente será respondida. Amém. Hoje então nós vamos continuar a análise, o destaque das profecias no Evangelho de Mateus. Nós fizemos um estudo de todos os 28 capítulos de Mateus, tem uma playlist no canal. E agora, nessa minissérie, com a ajuda do Alexandre, nós estamos destacando as profecias do Antigo Testamento. Então, capítulo 20 de Mateus. O Alexandre vai ler Levítico, capítulo 19, verso 13. Não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Deuteronômio 24, 15. O contexto aqui é a parábola dos trabalhadores da vinha. O Senhor Jesus está falando para nós a respeito da salvação, mas existia uma menção na lei sobre tu respeitar a diária, o diarista, aquele que trabalha por um dia de trabalho. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre. E a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Então, isso é uma coisa muito séria que era muito negligenciada e infelizmente até hoje é assim. As pessoas querem ser servidas, querem um trabalhador, um funcionário, mas esquecem do principal, que é pagar. Então, Jesus, usando uma questão social e muito importante, ele profere essa parábola de que todos eles eram diaristas e no final do dia receberam um denário, que era o pagamento por um dia de trabalho. Agora vamos para o capítulo 21 de Mateus. Zacarias, capítulo 9, verso 9. O Senhor Jesus está chegando em Jerusalém. E como que ele vai entrar em Jerusalém? Ele vai entrar num cavalo branco, com um exército. Assim era o que o povo imaginava. Essa era a ideia que o povo tinha. De que o Messias, descendente de Davi, filho de Davi, entraria em Jerusalém e botaria Roma para correr. Mas não era esse. Alegre-se muito a filha de Sião, exulte a filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, a profecia de Zacarias deixa bem claro a vontade de Deus. O Messias, ele era o Salvador. Era um reino espiritual, era o reino de Deus, era o reino dos céus. Mas sim, o povo esperava um rei político. Eles queriam um rei que fizesse os romanos fugir. E a profecia não era essa. A profecia era que ele entraria montado num jumento, num filho de uma jumentinha. E nós falamos que isso simbolizava a humildade, o caráter humilde, manso e sofredor do Senhor Jesus. Que, assim como um animal de carga, que carrega as cargas dos outros, o Senhor Jesus veio humilde, carregando os nossos fardos, as nossas cargas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados de carregar fardos pesados. Então, essa entrada de Jesus montado num jumento, num jumentinho, é uma profecia do Antigo Testamento que se cumpriu. Agora vamos ver Salmo 118, 26, que é outra profecia do Antigo Testamento. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os
Abençoamos. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, o povo diz exatamente o Salmo 118. Bendito o que vem no nome do Senhor. Isso não foi ensaiado, não foi preparado. Isso é de Deus, é uma profecia, algo que se cumpriu. Foi esse cântico, essa saudação que Jesus recebeu. Hosana nas alturas, né? Bendito aquele que vem no nome do Senhor. Agora vamos ver Isaías 56, 7, Jeremias 7, 11, Salmo 8, 2. O Senhor Jesus está em Jerusalém. Isaías 56. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então o que acontece? Jesus está em Jerusalém e ele vai no templo. E todos nós sabemos da purificação que Jesus faz no templo. E ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês se transformaram num covil de ladrões, de salteadores. O que Jesus está falando? Ele está falando de Isaías 56, 7. Ele está cumprindo uma profecia. Jeremias 7, 11. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. O Senhor Deus não suportava mais, né, a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O templo, que era um lugar de oração, de adoração, se tornou um covil de salteadores. E Jeremias também falou sobre isso. Salmo 8, 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Então o que acontece? Na sequência, Jesus é aclamado, louvado, adorado pelas crianças. Eles reconhecem, isso é muito forte. Enquanto os homens investidos de autoridade religiosa não viram Jesus, né? Não reconheceram Jesus, rejeitaram Jesus, as crianças reconheceram. E mais uma profecia se cumprindo, porque é da boca das crianças que vem o perfeito, o sincero, o genuíno louvor. Vamos ver Isaías. Vocês viram quantas profecias de Isaías a respeito do Messias, do Senhor Jesus? Isaías capítulo 5, verso 1 e 2. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videiro. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O Senhor Jesus profere uma parábola sobre a vinha, os lavradores maus, né? Fala do dono das terras, fala dos servos, fala do filho, do herdeiro. Tudo isso simboliza Israel e o próprio Senhor Jesus. Então, esta parábola que Jesus conta tem a ver com Isaías, com a profecia, com o profeta Isaías. Salmo 118, 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse texto é um texto que vai nos acompanhar no livro de Mateus e muitas outras passagens no Novo Testamento, porque foi exatamente isso. O Senhor Jesus foi rejeitado, veio para os seus, mas os seus não o quiseram, não o amaram, não o aceitaram, né? Não o acolheram. Então foi isso que aconteceu. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas foi rejeitado. Vamos para o capítulo 22 de Mateus e vamos destacar algumas profecias. Então, nós temos uma aqui que é sobre a veste nupcial. É Gênesis 45, 22 e depois Esther aqui. Ó. O que acontece? Essa é uma parte muito assim difícil, enigmática desta parábola, que fala sobre o rei quando ele encontra um que não estava com a roupa, que estava sem a roupa adequada. Né? E como que a gente
buscou interpretar com a própria Bíblia, com a própria palavra de Deus. Gênesis 45, 22. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Então, era comum, vamos dizer assim, eu fazia parte da tradição, um rei, quando tinha convidados, dava roupa para esses convidados, para que todos tivessem o mesmo status, o mesmo nível, a mesma apresentação. Então, nesse texto que o Alexandre leu, Benjamim ganhou 5 roupas, né? Todos os filhos de Jacó ganharam uma roupa para estar na presença do rei, de Faraó. Agora tu vai para Esther 6, 8 e 9. Então, tu vai se apresentar para o rei, tu vai estar na presença do rei, tu tem que estar bem vestido, com a roupa à altura do rei. Que sejam trazidos os trajes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então, se tu é convidado do rei, tu vai ser honrado pelo próprio rei, recebendo a roupa real, um traje real, uma roupa nova para usar naquela recepção, naquele banquete. E esta parábola que o Senhor Jesus conta, o convidado não tinha a roupa adequada, não tinha o traje real, não tinha uma roupa nova para estar na presença do rei. Vamos, outro destaque. Deuteronômio 25, 5. No mesmo capítulo 22, né, temos um outro assunto. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Essa obrigação de cunhado passou a ser conhecida como a lei do levirato, quer dizer, morreu sem filhos, o irmão suscitava descendentes. Só que aí o que acontece? Os saduceus, que eram um outro partido, vamos dizer assim, político religioso da época, eles eram oponentes dos fariseus e eles não criam na ressurreição. E para testar o Senhor Jesus, eles falam sobre isso. Gênesis 38, 8. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência a seu irmão. Essa é a história de Tamar, que nós já vimos no primeiro capítulo dessa minissérie que nós estamos fazendo. Tamar, que estava na genealogia do Senhor Jesus, que era nora de Judá. Então aqui a gente tem a história bem chata, bem triste, de que o filho não quis cumprir essa lei e Deus por isso o matou. Agora, Êxodo 3:6. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Aqui fala sobre um Deus que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Então, o Senhor Jesus, ele explica para os saduceus que eles estão errados, porque eles não conhecem as Escrituras. E essas são, assim, as citações, né, vamos dizer, as referências bíblicas que eles deveriam conhecer para crer na ressurreição. Agora vamos continuar no mesmo capítulo, Deuteronômio 6:5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Levítico 19:18. Aqui o Senhor Jesus está falando, de novo, eles estão perguntando para ele qual é o mandamento mais importante, qual é o grande mandamento, qual é o principal mandamento. E nós sabemos que eles não queriam saber qual era o principal mandamento, eles queriam encontrar um erro no Senhor Jesus. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor.
Então, o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, igual a este, é amar o próximo como a si mesmo. Foi essa a resposta que o Senhor Jesus deu. E essa resposta estava no Antigo Testamento, estava na lei. Agora vamos para o Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Esse foi um momento em que Jesus calou os fariseus, os saduceus, os religiosos, porque ele faz como um enigma. Ele pergunta para eles sobre o Messias, que era filho de Davi, mas que era Senhor de Davi. E eles não souberam responder. Por quê? Porque eles não entendiam que Jesus era Deus, 100% divino, mas Jesus era homem, 100% humano. Então, descendente de Davi, pela linhagem humana, por causa do seu pai José, mas Deus, filho de Deus, para ser nosso Senhor e Salvador. Agora vamos para o capítulo 23 de Mateus e vamos para os outros destaques do Antigo Testamento. Deuteronômio 6, 8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Números 15, 38 e 39. Infelizmente, os fariseus, os escribas, os intérpretes da lei, os anciãos, eles queriam se aparecer. Eles gostavam de ser reconhecidos. E eles usavam roupas que chamavam atenção. E Jesus está dizendo, ai dos fariseus hipócritas, porque eles dizem e não fazem. Eles falam, mas não vivem. E eles querem ter roupas que fazem com que as pessoas os reconheçam, mas eles não querem ter uma vida interior. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que, ao longo das suas gerações, coloquem franjas nas extremidades de suas capas e põem um cordão azul em cada franja. Esse era um sinal, era algo que distinguia os religiosos, as autoridades espirituais e religiosas. Mas eles se apegaram apenas a isso, a uma aparência humana, às roupas, aos filactérios, às franjas, para terem poder sobre o povo. Mas não queriam viver, né? Não queriam ter uma vida de obediência e de santidade. Apenas uma aparência externa. Isaías 2. Isaías, capítulo 10, verso 2. Jesus aqui está censurando os fariseus, chamando eles de hipócritas. E aqui ele fala sobre mais um erro dos fariseus. Isaías 10, capítulo 10, versículo 2. Vamos lá. Não é o título, né? Não é o que tu fala. É quem tu é em Cristo. É se tu realmente obedece a Deus. Isaías capítulo 10, verso 2. Para negarem a justiça aos pobres, para privarem de seus direitos os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então aqui Jesus está, assim, de uma forma explícita, está falando o que os fariseus faziam. Eles não faziam justiça, eles não tinham misericórdia, eles faziam mal para os órfãos, para as viúvas. E como que eles justificavam isso? Longas orações. Era assim que eles permaneciam na casa das viúvas e dos órfãos. Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Então a hipocrisia dos fariseus era tanto que, para justificar as coisas, eles juravam por Deus, pelo trono de Deus, por tudo. E não pode fazer isso. Porque quem é tu para jurar no nome de Deus? Né? Então Jesus censura isso também. Que a Bíblia diz que tu não vai jurar nem pelo céu, nem pelo trono de Deus. Tu tem que falar sim, sim, não, não. Mas como eles não tinham verdade, nem nas suas palavras, nem no seu íntimo, eles queriam jurar para assim dar uma prova de que estavam falando. E Jesus está censurando isso. E esse texto também está em Isaías. Agora vamos para Gênesis 4,
8. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. 2 Crônicas 24, 20 e 21. Aqui, a censura contra os fariseus continua. O Senhor Jesus continua censurando, explicitando os seus pecados, seus erros. E agora ele está falando que eles eram filhos dos assassinos de profetas. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhe disse: assim diz Deus, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor, vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Então Jesus fala que todo o sangue derramado, desde o justo Abel até Zacarias, estava nas mãos dos fariseus, desses que mataram os profetas. É esse o contexto que o Senhor Jesus está falando aqui. Jeremias 22, 5. Mas se não ouvirem essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Salmo 118, 26. Jesus está profetizando a ruína de Jerusalém. E nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e Jerusalém foi incendiada. Então, uma profecia de Jeremias, o Senhor Jesus está relembrando. Por isso que eu falo, a Bíblia que Jesus lia a Bíblia e sabia, estava na sua boca. Então é isso que ele está falando aqui. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. Então, Jesus chega em Jerusalém e ele vai morrer, né, em Jerusalém. Mas Jerusalém é uma cidade abençoada, porque é a cidade do grande rei. Vamos para o capítulo 24, um dos capítulos mais importantes de Mateus, que é o princípio das dores. E aqui, Jesus fala sobre o abominável da desolação. E é um termo, vamos dizer assim, muito desconhecido. Assim, a maioria das pessoas não entende. E de onde que vem isso que Jesus falou? Daniel, capítulo 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. No mesmo Daniel, Alexandre, 11:31. Então, o abominável da desolação que o profeta Daniel falou. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. No mesmo Daniel, capítulo 12, verso 11. Então, Jesus está falando de algo que eles já deveriam saber, porque estava no texto de Daniel. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Então, a profecia de Daniel é citada pelo Senhor Jesus no capítulo 24 de Mateus. Aí Jesus, além de falar do abominável da desolação, ele fala sobre a grande tribulação. No mesmo Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Então, para que a gente entenda Mateus 24, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento. Agora vamos ver Isaías 13, 10. Jesus continua prevendo, falando do futuro, do princípio das dores, de tudo que vai acontecer, né? Que vai anteceder a sua vinda. Isaías 13, 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não nos darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então haverá sinais no céu. Isso para nós é um aviso. A Bíblia diz que vai ter sinais nos céus. Ezequiel 32, 7.
Quando eu extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Joel 2:31. Então, é pra gente não ficar assustado, porque vai acontecer o que a Bíblia está dizendo. Haverá sinais nos céus, no firmamento, nas estrelas. Coisas acontecerão com estrelas, com planetas, com... Como é que eu posso falar? Constelações, né? Nos céus. Joel 2:31. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, tem gente que diz que isso não é assim. A Bíblia diz que é assim, que será assim, que haverá sinais nos céus. Daniel 7:13. A gente está destacando para vocês as profecias do Antigo Testamento que se cumprem em Jesus e que o próprio Senhor Jesus destacou, mencionou. Daniel capítulo 7. E vocês já estão percebendo quantos textos se repetem em Isaías, quantos textos repetidos nos Salmos, quantos textos em Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então o Senhor Jesus virá dos céus. Agora, no mesmo capítulo, Gênesis 6, de 5 a 8. Jesus fala que, assim como foi no tempo de Noé, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento quando veio o dilúvio. E ele está dizendo que quando ele voltar vai ser da mesma forma. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas pessoas, mas também animais, seres que rastejam aves dos céus. Porque estou triste por havê-los feitos. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então, da mesma forma como a terra foi destruída nos tempos de Noé, isso está sendo profetizado que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Agora vamos para o capítulo 25, Daniel 12:2. O Senhor Jesus está contando sobre a parábola dos talentos, servo bom e fiel. Este capítulo é muito importante. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então o que vai acontecer? Uns vão ser salvos e outros terão a sua perdição eterna. Capítulo 26, a Páscoa. Nós não vamos ler o capítulo 12 de Êxodo, mas eu preciso citar para vocês que o Senhor Jesus morre na Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. E a gente tem essa descrição da Páscoa no livro de Êxodo, no capítulo 12. Mas eu vou destacar para vocês Deuteronômio 15:11. O Alexandre vai ler para nós aqui. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Quando Jesus é ungido com um óleo, um perfume precioso e caro, eles dizem: que desperdício, isso era para ser vendido e dar para os pobres. E aí Jesus cita esse versículo que os pobres sempre vão ter, mas eu tô aqui só por um tempo, né? E é isso que a gente tem que entender, que Jesus foi ungido naquele momento já para o seu sepultamento. Agora, nós continuando sobre a Páscoa, nós não vamos ler este de Êxodo, que eu já falei 12, mas esse capítulo todo fala muito sobre a Páscoa, sobre Jesus como Cordeiro Pascal. Vamos ver Salmo 41:9. Porque aqui Jesus está se aproximando da cruz, se aproximando da morte. E para que isso aconteça, ele tem que ser traído. E quem vai trair Jesus? Judas. E há uma profecia sobre o traidor. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então tu imagina,
Salmo 41:9 falava sobre um amigo íntimo que iria levantar o calcanhar. Quer dizer o quê? Que ia trair, que ia ofender, que ia fazer o mal. E esta passagem se cumpre em Judas. Aí temos Êxodo 24, 6 a 8. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, né, partiu o pão e deu. Então Jesus, na noite em que foi traído, ele se deu por nós. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedecemos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. O sangue de Jesus derramado na cruz é o sangue que foi colocado nos umbrais das portas para salvar o povo no Egito, libertar o povo do Egito. Jeremias 31, de 31 a 34. O sangue da aliança, o sangue que perdoa os nossos pecados, o sangue do Cordeiro, o sangue imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus. E ele fala isso para o povo, para os discípulos. E eles não estavam entendendo que ele tinha que morrer. Eles não queriam, parece que eles não queriam ouvir essa parte, que ele ia ter que morrer. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Até 31, aí tu leu 32, 33, 34. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as escreverei. Eu serei seu Deus deles, e eles serão o meu povo. Então Jesus falou, citando Jeremias, né? A Bíblia tá, desde o início, desde Abraão, é uma aliança. E o povo e os discípulos, eles não entendiam que para que ocorresse essa aliança, o sangue tinha que ser derramado. Jesus teria que morrer. Zacarias 13, 7. Então Jesus está preparando o coração dos discípulos para a sua morte, mas eles não querem aceitar. Isso a gente entende na psicologia, se estuda como negação. Quando algo é muito triste, a gente não quer aceitar aquilo, a gente nega a existência. Então os discípulos parece que estavam nessa situação de negação. Por mais que Jesus falasse, e ele falou muitas vezes que ele iria para Jerusalém e ele seria morto, parece que eles não estavam querendo entender. Zacarias 13, 7. Levante-se a espada e ataque meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e a ovelha ficará dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Então, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, o que aconteceu? Depois que Jesus morreu, os discípulos se esconderam, fugiram, ficaram apavorados, porque eles também estavam correndo risco de vida. Então, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Agora vamos lá, esse capítulo aqui ele tem 75 versículos, o capítulo 26 é muita profecia. Daniel 7:13. O Senhor Jesus estava cumprindo toda a lei, cumprindo todos os profetas. Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Daniel 7, nós já lemos esse texto no outro capítulo, 13. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens no céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Porque o que acontece? Eles não aceitavam que um ser humano fosse o Filho de Deus. Eles não entendiam como que podia. Então, essa expressão filho do homem, Jesus veio humilde, veio obediente, veio sofredor, veio fraco. Levítico 24:16. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto, e toda a congregação apedrejará, tanto estrangeiro quanto natural da terra. Blasfemando contra o nome do Senhor será morto. Essa é a acusação, né,
que Jesus blasfemou porque ele disse que ele era o Filho de Deus. Agora estamos no capítulo 27 de Mateus, encerrando as profecias do Antigo Testamento cumpridas no Senhor Jesus. Zacarias 11, 12 e 13. Este trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho muito importante que tu pode na tua Bíblia. É só tu ler as referências, tu observar o que está escrito, aqueles numerozinhos, aquelas letrinhas são as referências. Então tu tá lendo e aí tu vê que tem um numerozinho, tem uma letrinha, tu faz o quê? Vai lá no texto original, que normalmente é no Antigo Testamento, às vezes é no Novo também, mas quase sempre é no Antigo Testamento. E nós estamos fazendo isso, mostrando para vocês que o texto do Novo, ele explica o Antigo, o Velho e vice-versa. Eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O 13? Então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro, na casa do Senhor. Isso é tão sério, gente, é tão grave. Tu consegue entender que Zacarias está profetizando sobre o que Judas, o traidor, fez? Jesus foi vendido, foi traído por 30 moedas de prata. E quando ele, tocado de remorso, jogou essas moedas de volta para o templo, não poderia ser reaproveitado e eles compraram um campo. E era o campo do oleiro. E cumpriu-se exatamente a profecia de Zacarias. Isaías 53, 7. 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É muito forte, porque Jesus não se justificou, não se defendeu. Ele simplesmente calou-se. Ficou calado. Não respondeu, manteve silêncio. Por quê? Porque esta profecia tinha que se cumprir. Como ovelha muda, calada, diante dos seus tosqueadores. E Pilatos diz, mas tu não vai falar nada? Tu não vai te defender? E Jesus calado. Gênesis 26, 14. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Pilatos conclui que Jesus foi entregue por causa da inveja. E nós sabemos que a inveja faz as pessoas cometerem o mal contra o seu próximo. E aqui nesse texto que o Alexandre leu, está falando de Isaac. Os filisteus tinham inveja da prosperidade de Isaac. E Isaac é um tipo do Senhor Jesus. Então eles entulhavam os poços. Então a referência para que os judeus entregaram Jesus por inveja é dos filisteus que fizeram mal para Isaac. Agora tem uma parte muito séria sobre Deuteronômio, aqui a 21, que Pilatos, diante desse circo armado, desse teatro, né, dessa situação toda, porque ele já tinha discernido que era por inveja que eles estavam entregando Jesus, quando ele pergunta sobre, vocês querem Barrabás ou Jesus? Porque ele tinha direito de soltar um preso. E aí, quando ele percebe que aquilo ali já está tudo armado, ele lava suas mãos. Deuteronômio 21, 6 e 7. Deuteronômio 21, 6 e 7. Vocês estão vendo como é um trabalho árduo? Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale. Tá, eu vou só explicar então. Aí o Alexandre não precisa ler os outros versículos. O que acontece? Aparecia um morto e ninguém sabia quem tinha matado, nem quem era o morto, não sabia nada. Aí o morto estava lá morto, caído. Aí o que eles faziam? Eles faziam um cálculo da cidade mais próxima do morto. E aí os anciãos daquela cidade tinham que lavar as suas mãos, fazer tudo para dizer, olha, esse sangue não é não, ninguém aqui derramou sangue, a gente não vai ser castigado. Quando Pilatos percebe que estavam armando para matar Jesus, ele faz o quê? Lava as mãos. Eu estou livre desse sangue. E esta
atitude de Pilatos ficou conhecida no mundo inteiro, porque as pessoas dizem, não, eu não tenho nada a ver com isso, estou livre desse sangue, eu lavo minhas mãos. Já virou algo do senso comum, da cultura, quando eu não quero me responsabilizar por algo, ou quando eu tenho certeza que estão armando para mim, eu digo, lavo as minhas mãos. Vem deste texto aqui. Vamos continuar. O que fizeram contra o Senhor Jesus? Salmo 69, 21. Este capítulo 27 conta tudo que Jesus passou, sofreu no nosso lugar. E não foi só a dor física, foi a humilhação, a zombaria, a maldade. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Jesus, com sede, deram vinho com fel para ele. Aí tu pensa assim, a palavra, a profecia era de Salmo 69, 21 e ocorreu, aconteceu, se realizou no Senhor Jesus. Salmo 22, 18. Tu pode até pegar o 22, Salmo 22, porque tem vários desses. E aí, de repente, a gente já lê tudo, ó. Pega aí o 1. Vamos ver. Deus meu, por que me desamparaste? Isso. Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meus gemidos. Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? É uma citação do Salmo 22. Aí agora vamos ver, no mesmo 22, o 7 e o 8, que daí facilita a tua vida também, né? Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confio no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. E o 18. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Esse Salmo 22 já apareceu muitas vezes, né? Porque ele é um texto profético sobre o Messias. Então, Jesus foi zombado, ridicularizado, humilhado, envergonhado, vituperado, né? Usando todas as palavras para dizer o que ele padeceu do ponto de vista psíquico, emocional, né? Na sua dignidade, na sua integridade. Ele foi desrespeitado de todas as formas. E nesse Salmo 22 mostra que repartiram as vestes de Jesus, que acusaram, zombaram, debocharam dele. Então, assim, Jesus sofreu muito mais do que apenas, entre aspas, a questão física. Então, ele também nos socorre nas nossas questões emocionais, porque ele sofreu todo tipo de humilhação e vergonha. Vamos agora para Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei a sua parte, com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu falei para vocês já desde o início dessa minissérie sobre as profecias de que o capítulo 53 de Isaías é todo profético, é todo sobre o Messias. Então Jesus foi contado entre os transgressores, foi contado entre os ladrões. Ele não ficou na primeira cruz, nem na terceira cruz, ele ficou na segunda. Então ele foi contado, 1, 2, 3, ou 3, 2, 1, ele foi contado junto com os ladrões, contado junto com os transgressores. E isso também é uma profecia que se cumpriu. Salmo 69, 21. Onde tu tá agora? Tu desce aqui também, ó. Tu já saiu de Isaías? Tá, então vamos pro Salmo, então. É muito sério isso tudo aqui, gente. Porque tu tem que entender que são séculos e séculos antes de Jesus. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso, nós já tínhamos visto ali que ele tinha bebido vinho com fel e vinagre, né? Agora, Êxodo 26, 31. Tá? Até helicópteros nós temos aqui agora. Êxodo 26, 33. Êxodo 26, 33. Pendure o véu debaixo do colchete e leve para lá a arca do testemunho. Para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Gente, eu vou falar mais alto, porque tem, né, barulho. O santo dos santos e o lugar santo. Havia um véu. Quando o Senhor Jesus morreu,
o véu se rasgou de alto a baixo. Isso significa que a iniciativa da salvação veio de Deus, de alto a baixo. Porque havia um véu, nós estudamos, que separava o santo dos santos do lugar santo. Então o Senhor Jesus acabou com este véu. O véu que separava já não separa mais. Então nós vimos quando Deus manda fazer esse véu, colocar este véu, e quando o Senhor Jesus morre, este véu do templo é rasgado de alto a baixo. Agora, nós estamos encerrando a última profecia, Isaías 53:9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas que o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Gente, Jesus foi contado com os ladrões e transgressores, mas com o rico na sua morte. E aqui ocorre outra profecia muito forte. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele estava hospedado na casa de Pedro. Ele ia para onde o convidavam. Mas na morte, Deus levanta José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, que era um homem rico e importante. E ele consegue a permissão de Pilatos para cuidar do corpo de Cristo e leva para um túmulo novo. Cobre o corpo de Jesus com um tecido de linho fino, tudo cumprindo as profecias de que Jesus, na sua morte, ele seria honrado como uma pessoa rica, como um rei que ele era. Então, esta profecia de Isaías 53:9 se cumpre na atitude, na boa vontade, na honra de José de Arimateia, que mesmo sendo membro do Sinédrio, ele cria no Senhor Jesus. E ele votou contra essa conspiração, contra tudo isso que matou o Senhor Jesus. Então, essa foi a nossa contribuição, os nossos destaques das profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Senhor Jesus. Eu agradeço muito, Alexandre, por fazer esse esforço de estar aqui conosco para me ajudar na leitura desses textos do Antigo Testamento. Isso aí, não esquece de dar um like aqui embaixo, ó, e tu pode te inscrever no canal aqui nesse canto. E se tiver dúvida, comenta ali nos comentários, né, para trocar ideias. Às vezes nem sempre a Cândida responde, mas alguém ali pode entrar e responder também, porque é uma troca de ideias, né, e entender a palavra de Deus é importante. Amém. Muito obrigada. Agradecemos a participação, quem curtiu, né? Quem assiste, quem comenta, quem compartilha, quem se inscreve. O principal para nós são os inscritos do canal. É esse grupo de pessoas, homens e mulheres que leem a Bíblia, que prestigiam, participam do canal A Bíblia Diz, que é o canal da Bíblia Aberta, o canal que a gente lê literalmente, né? Literalmente a Bíblia. Esse é o nosso papel, a nossa missão aqui no YouTube, ler a Bíblia. E se você não é inscrito, inscreva-se.